limoeiro. Oi, mundo! Hoje nós estamos em Ponta de Pedras, no Marajó, para conversar com Fábio Freitas, que é professor de música. Fábio, obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. Seja bem-vindo. Eu agradeço. Muito obrigado também. É uma satisfação estar aqui batendo esse papo gostoso com você aqui para todo o mundo, né? Como você mesmo está dizendo. E a gente está aqui, né, na porta de entrada do Marajó, Ponta de Pedras, para compartilhar um pouco da nossa cultura, daquilo que a gente faz aqui. Nós temos uma ancestralidade muito bacana, que é comparada, inclusive, com a ancestralidade da região do Tapajós, né? Nós temos aí muita cultura e em comum, inclusive, e nessa questão de particularidades, a gente tem a música, né? Nós somos ligados aqui a uma família muito forte, musicalmente falando, que é a família dos Pereiras, conhecida como a família dos Catumbis, que veio lá de um rio chamado Armazém, trouxe toda essa bagagem musical para o município, para a cidade de Ponta de Pedras, e hoje nós somos aí uma potência que contribui para a cultura musical do município de Ponta de Pedras através da nossa arte há praticamente um século já. A gente já tem toda uma tradição aí, desde o meu avô, Manuel do Espírito Santo Pereira, até a nossa terceira geração que está comigo, nossos irmãos e primos. Então, nós temos aí essa facilidade de reverberar toda essa questão musical dentro do município de Ponta de Pedras, e assim a gente está ganhando outros municípios como Cachoeira do Arari, Santa Cruz e por aí afora. Você começou com 12 anos de idade a se envolver com a arte, com a cultura, com música, e eu sei que você já fez um pouco de tudo, né? Estudou clarinete, foi regente, é professor de música, enfim, ninguém melhor do que você para contar um pouco dessa tua trajetória. Pois é, uma trajetória aí que começou, como você já descreveu, aos 12 anos de idade, né? Eu fui alfabetizado musicalmente pelo meu próprio tio, né? Um maestro Antônio Pereira, que vinha na minha casa, aqui no município de Ponta de Pedras, ministrar aulas, né, para mim. Eu comecei com ele e meus outros tios e meu pai, todos membros da banda do município naquela época, a ingressar na banda da Associação Musical Antônio Malato. Depois, não parei mais, daí segui para Belém para fazer meus estudos, né, no Conservatório Carlos Gomes. Fui professor na tal Academia de Música, que era do nosso grande parceiro Almizinho Gabriel. Lá eu conheci vários, né, amigos, parceiros musicais que estão aí no cenário nacional hoje. Depois eu ingressei no projeto de interiorização da Fundação Carlos Gomes. E depois eu ganhei o mundo, né? O primeiro trabalho que eu fiz pelo projeto de interiorização foi criar a banda de música de Dom Eliseu, depois vim para Ulianópolis, comecei esse trabalho lá, fui para Paragominas, fui descendo, voltei para a banda sinfônica. 2 anos depois, vim ministrar aulas de clarinete como clarinetista aqui na Associação Musical Antônio Malato, em Ponta de Pedras. Logo em seguida, fui para Cachoeira do Arari para revitalizar a Escola de Música do Museu do Marajó, Padre Giovanni Galo, que estava parada. Fiquei por Cachoeira do Arari cerca de 3 anos e meio. Em seguida, fui convidado pela professora Glória Caputo a fazer um projeto no centro da Ilha do Marajó, que a gente chama que é o berço da ancestralidade marajoara, que é o município de Santa Cruz do Arari. E por lá eu fiquei enraizado durante 13 anos. A gente criou 2 escolas de música, uma orquestra com mais de 100 alunos, inclusive o Alessandro foi um dos grandes parceiros meus nesse projeto lá durante 4 anos. E por aí vai, né? Os trabalhos musicais, eles são extensos, tem muita coisa boa para contar, muitos frutos foram colhidos, ainda estão sendo colocados aí no cenário musical paraense e brasileiro. E agora eu estou aqui em Ponta de Pedras, cuidando da Associação Musical Catumbi, que é da nossa família, que é uma associação que ela tem 3 tripés principais, que é a literatura, a música, o artesanato, né? Mas a gente faz um pouco de tudo. Resumidamente, é isso aí.
Me conta dessa associação, como ela surgiu, qual é o objetivo e quais são os projetos que vocês estão desenvolvendo agora. A associação ela surgiu no dia 15 de fevereiro de 2010. O idealizador é meu pai, César Pereira, que resolveu, assim, com a família, preservar a memória cultural da nossa família, principalmente do nosso avô, que é o Manuel do Espírito Santo Pereira, é muito conhecido como Manduquinha Catumbi. Né? Essa é uma história muito bacana que a gente precisa divulgar, né? A história do nosso avô, que foi um dos maiores músicos de Ponta de Pedras nas décadas de 40, 50, 60 e final dos anos 70. Meu avô faleceu em 1974, eu sou de 76. Eu não o conheci, mas a minha maior satisfação é que eu tenho os instrumentos dele, uma flauta aqui com mais de 100 anos de idade, e a gente tenta preservar essa memória cultural e principalmente essa memória musical que é da nossa família. Todos os filhos do meu avô, eles formavam um conjunto dele naquela época. Uns cantavam, outros tocavam banjo, outros percussão, e o meu avô, ele era um exímio clarinetista e flautista. Né? E com isso, naquela época, como não tinha música eletrônica, eles eram o principal conjunto da região. Né? E com isso, meu avô sustentava a sua família, e assim foram surgindo os talentos musicais que já estão hoje, como eu falei para você, na terceira geração. E a Associação Catumbi, ela vem preservar essa memória musical, cultural, que sempre teve presente na nossa família, na figura do meu avô, né, o Manuel do Espírito Santo Pereira. E meu pai, ele sempre disse que na casa do meu avô era sempre uma casa muito musical, muito festeira. Tanto é que o meu tio Antônio, ele foi um dos principais maestros e professores daqui do município de Ponta de Pedras, que musicalizou todos os grandes maestros que hoje tem aqui, inclusive o Alessandro. E aí a gente leva essa bagagem cultural adiante para não deixar morrer e contribuindo com a Associação Catumbi para que o município possa cada vez mais fortalecer a sua cultura, fortalecer a sua identidade musical. A gente tem uma identidade muito forte aqui de bois bumbás, já tivemos uma identidade muito forte de pássaros juninos e outros tipos de folguedos populares aqui no município de Ponta de Pedras. E a Associação Catumbi, ela tenta, na verdade, alicerçar os trabalhos que já existem no município através da sua contribuição, seja musical, seja histórica. E meu pai tem uma memória fotográfica e principalmente de datas fantásticas que contribui com qualquer pessoa que aqui chega conosco para que ele possa desenvolver seus projetos, seus trabalhos. E o papai escreve muita comédia para bois, pássaros e assim por diante. E a gente fica feliz de estar contribuindo com a sociedade pontapedrense para que a nossa cultura se mantenha cada vez mais viva, né? A finalidade da associação é essa mesmo, é cidadania acima de tudo. Nós cuidamos aqui de 40 crianças com musicalização, com educação complementar, mas também contribuindo com a sociedade através do lançamento de livros, através da perpetuação da história que já passou pelo município de Ponta de Pedras, com outras figuras também que não são muito assim conhecidas, como o meu próprio avô, e hoje a gente faz questão de colocar para a sociedade todo esse conhecimento, essa bagagem cultural que não só o meu avô, mas que outras pessoas tiveram, porque passaram e deixaram aqui no município de Ponta de Pedras. Quais são os projetos que vocês estão desenvolvendo agora? A gente desenvolve projetos na área da música, principalmente nós desenvolvemos projetos na área da literatura, lançando livros. No dia agora, 24 de agosto, inclusive, vai ser lançado um livro que ele conta toda a história das bandas do município de Ponta de Pedras. O título do livro é O Contexto Histórico das Bandas Musicais no município de Ponta de Pedras. E a gente tem também projetos na área do artesanato, né? Temos pessoas talentosíssimas dentro da nossa associação, como o meu primo, o Aristeu Pereira. Ele é um exímio compositor musical da região aqui, e além de ser uma das pessoas mais procuradas na área da confecção de bois, pássaros, fantasias para carnavais e principalmente na questão do artesanato. Então, a gente tenta potencializar o nosso trabalho nesse segmento de artesanato, de literatura, de música,
focando sempre nesse tripé aí para que a gente possa contribuir com a nossa associação para a sociedade e para todo mundo que quiser aqui compartilhar do nosso trabalho. Agora que o Fábio está aí nessa administração da associação, como é que fica o músico Fábio? Bom, o músico Fábio, ele está assim um pouco que parado por conta que a gente tem chamado a responsabilidade para si, né, com essa questão dos projetos sociais e dos trabalhos sociais. O músico ele está parado, mas o professor ele está sempre na ativa, né, repassando os conhecimentos para a garotada, escrevendo músicas aqui dos principais compositores locais, sempre fazendo essas anotações e repassando isso de uma forma muito mais didática do que profissional, né, de palco hoje. Hoje eu estou um pouco parado da questão do músico da noite, que já foi, mas a gente está sempre na ativa nessa questão de estar fazendo esse registro, catalogando as músicas de folclore, principalmente, muito carimbó, aqui é uma terra aqui que tem um potencial imenso no carimbó, e a gente sempre está catalogando isso para que a gente possa colocar a serviço das crianças, das escolas do município, de uma maneira didática, isso para que elas possam também conhecer, beber um pouco dessa fonte que é riquíssima aqui da nossa cultura, né? Eu me preocupo muito em preservar, em blindar a nossa cultura, porque a nossa cultura é muito rica e é isso que a gente precisa explorar, né? Então, eu como músico, eu já toquei muito, já gravei com muita gente aí, mas agora eu abro o caminho aqui para as novas gerações, principalmente para as crianças, né? Transmitindo um pouco desse conhecimento para elas, através da oralidade, muito mais através de livros, a gente faz aqui songbooks, a gente escreve para flauta doce, para todos os instrumentos de banda, dó, si bemol, mi bemol, fá, lá, e assim a gente vai perpetuando a nossa cultura através desse trabalho da associação, aí colocando à disposição isso para as crianças e para as futuras gerações. Então, você acaba sendo também o maestro da banda dessas crianças que vocês trabalham? Com certeza, eu estou na frente aí com eles, conduzindo, lecionando, e as apresentações que a gente faz, eu sempre estou na frente aí, regendo, fazendo a harmonia, chamando para si a responsabilidade, né? Porque essa responsabilidade é bacana, da gente transmitir esse conhecimento para as futuras gerações aí. Isso, para mim, é muito mais satisfatório, sinceramente. A gente sabe que o músico ele tem uma satisfação imensa em estar no palco, mas é muito bacana quando a gente vê que as crianças estão ali, seus pais estão acompanhando, estão sentindo a energia que a música transmite para todos nós, né? Então, as crianças, elas tocando, elas se sentindo úteis para a sociedade, para a gente é a mesma energia do que a gente está em cima do palco. Não deixa de ser igual. Então, acaba que a família de vocês abre espaço também para toda a comunidade. Claro, esse é o nosso objetivo. A gente está aqui para contribuir com toda a sociedade, né? Não só Pontapedrense, mas Marajoara. A gente contribui, compartilha, né, o nosso trabalho para quem quer que seja. Tanto é que nós temos, né, as nossas redes sociais aí, Facebook, Instagram e página no YouTube, para que a gente possa compartilhar mesmo. A intenção é essa, compartilhar esse conhecimento, esse potencial que o município de Ponta de Pedras tem para outros municípios e para quem tiver interesse aí em conhecer um pouco da nossa história, da nossa cultura, da música, do boi bombado, do folclore, do carimbó, principalmente. Ponta de Pedras é isso, a gente está aqui para contribuir, simplesmente.
sabe que o Marajó é imenso e que Ponta de Pedras tem muito carimbó, mas eu também sei que não é só carimbó, tem boi-bumbá, tem pássaro, né? Então me conta um pouco da cultura de Ponta de Pedras. O nosso Pará, ele é um estado que ele tem um potencial cultural imenso e Ponta de Pedras não é diferente, não é? Claro que nós temos as nossas especificidades, né? Como cada cidade tem, cada região tem. Por exemplo, assim, Ponta de Pedras é uma terra que já deu para o cenário paraense brasileiro músicos que as pessoas nem imaginam. Tenho certeza que você não imagina que o Manuel Cordeiro é de Ponta de Pedras, cara que é um dos maiores músicos desse estado, que gravou várias bandas, mas que estourou com a banda Warilow. Nós temos o nosso mestre, que ele é considerado o roqueiro mais antigo do Brasil. Ele é daqui de Ponta de Pedras também, o mestre Laurentino, assim como saiu o João Oliveira, que estourou, né, com a música O Carimbó de Ponta de Pedras, que foi gravado pelo Pinduca. E assim nós temos várias pessoas que saíram, que são pontapedrenses e contribuíram com a música, né, com o seu talento, né, para esse cenário cultural que o Pará tem. Né? Mas, assim, a gente tem uma história muito bacana de bois bumbás tradicionais aqui em Ponta de Pedras. Antigamente, meu pai conta que na década de 40, 50, tinha muito grupo aqui de teatro, como Pássaros, Guarás, Garça, e tinha os grupos aí de peixes, como o Amoré, outros grupos tradicionais que eles tinham, na verdade, uma verdadeira rivalidade na área da cultura. Então, isso fez com que Ponta de Pedras fosse um município muito conhecido pelo seu potencial cultural, principalmente com as brincadeiras de palco. Então, assim, daqui saíram vários talentos. E hoje a gente ainda permanece. Eu sou do tempo que a tradição aqui era o boi pai da malhada. Hoje nós temos o boi moleque, nós temos o boi prata fina, nós temos o boi Botafogo. Eles estão aqui ainda contribuindo no município com as suas brincadeiras, com seus folguedos, e isso faz com que Ponta de Pedras não caia no anonimato nessa questão cultural, porque já foi muito forte, ainda é. Não como antes, mas a gente tem um potencial cultural muito forte, assim como as quadrilhas também. O mês junino aqui ele é muito intenso, não é? A gente tem várias apresentações culturais aqui. A gente ainda não tem um festival que possa agregar tudo isso, não é? Um festival tão grande que possa ter a identidade, como tem, por exemplo, assim, é muito bacana quando a gente faz essa mistura do chamado, né, santo, né, do religioso com o profano, como é o Sairé, que eu conheço. Mas, assim, nós temos um potencial muito grande. O município de Ponta de Pedras ele tem, assim, as suas especificidades, como eu falei, porque agrega vários segmentos culturais para que ele possa se tornar uma potência como é hoje. Né? Mas, assim, não só o carimbó, mas nós temos vários grupos aí que são grupos parafolclóricos, né? Porque eles não tratam só de uma questão regional, isso é muito bacana. Já tivemos grupos aí famosíssimos no município, como o Grupo Itaguari, que levou o nome de Ponta de Pedras para o cenário musical, e hoje ainda existe, estão aqui. Nós temos grupos como Noaruá, Cipuá da Sucupira, nós temos vários outros grupos que fortalecem, né, essa cultura do nosso município aqui, faz com que Ponta de Pedras realmente seja essa cidade que, além de ser a porta do Marajó, é um município muito hospitaleiro, que tem uma cultura muito rica, não só na questão musical, né, mas principalmente no artesanato também. A cerâmica mais reconhecida, né, como originalmente a cerâmica marajoara aqui, é o município de Ponta de Pedras que tem, porque outros municípios, como Soure, Salvaterra, Cachoeira, reproduzem também essa questão da cerâmica marajoara, mas a cerâmica de Ponta de Pedras ela é muito procurada por causa do seu detalhe de riquezas, por causa dessa questão que ficou marcada, né, como uma cerâmica muito próxima da cerâmica mesmo que foi deixada pelos nossos ancestrais indígenas, né? Então, isso também é uma marca, além da culinária também, que é fascinante. Voltando aqui para a associação, o que você tem planejado para o futuro da associação? Como é que você enxerga a associação daqui a alguns anos? Nós estamos nos planejando para que ela possa crescer muito mais, mas principalmente se organizando para que a gente possa atingir as nossas metas, porque nós queremos agregar
o produto que nós temos no nosso município, do artesanato, da culinária, do folclore, para que a gente possa, através do nosso site, que vai estar entrando agora há poucos dias no ar, a gente possa fazer com que esse site da associação seja uma porta que se abra para a cultura, para o artesanato, para a questão aqui de todos os produtores culturais do município, que eles possam se sentir contemplados. E a gente precisa também, além do nosso espaço físico, que precisa ser adequado, a gente está lutando muito para isso, a gente trazer, agregar outros serviços dentro da associação para que o município possa se sentir cada vez mais contemplado. Na área da cidadania, estamos organizando agora um espaço que vai se tornar uma biblioteca comunitária. Eu tenho um acervo de livros muito interessante, além de ter um acervo fantástico de vinis para colocar a garotada para escutar um bom vinil. Por exemplo, assim, eu tenho vinis aqui, tenho todos os discos e tenho livros, por exemplo, só para a gente ver o quanto o nosso acervo é bacana, de Altino Pimenta, né, ao maestro Valdemar Henrique. Tudo isso a gente precisa fazer com que as crianças tenham conhecimento e, principalmente, nós precisamos levar as ações da associação, não só na área da música, do artesanato, mas da literatura também, para os interiores de Ponta de Pedras. A associação ela tem uma sede aqui no bairro do Campinho, mas o que nós queremos é que ela possa atingir as comunidades, principalmente distantes do município de Ponta de Pedras, que hoje Ponta de Pedras cresceu bastante, tem comunidades aí que são imensas, né? Mas que ainda não tiveram o prazer de escutar uma banda de música, que ainda não tiveram o prazer ainda de ter uma ação de cidadania no seu próprio local, né? Então, o que a gente pensa é que a gente precisa fortalecer o nosso trabalho através de um planejamento, né, bem estruturado, para que a gente possa crescer e cada vez mais contribuir com o município de Ponta de Pedras, né, de uma maneira planejada, organizada. Assim, nós já temos 3 livros lançados aqui pela associação, né, e a gente precisa reverberar isso, multiplicar essas ações que fazem tão bem, né, para a nossa juventude, principalmente para as crianças, e o nosso objetivo é esse, que a gente possa, principalmente, crescer, mas principalmente atingindo as comunidades do município de Ponta de Pedras, com as nossas ações, né, com cursos, com palestras, com qualificação. É isso que a gente pensa para os próximos anos aqui na Associação Catumbi. Eu queria fazer um registro muito importante, porque o nosso papo ele vai para o mundo. Sim. Então, nós precisamos dizer para o mundo o que é o Marajó, onde Ponta de Pedras se localiza dentro do Marajó, fora a arte, a música, o que mais Ponta de Pedras disponibiliza para a gente, quais são os pontos turísticos de Ponta de Pedras. Pois é, o Marajó é uma ilha que contempla dentro, né, do seu cenário 17 municípios, né, sendo que alguns municípios estão no arquipélago, né, outros estão no corpo maior da ilha do Marajó, se concentram 12 cidades. Em relação à capital, que é Belém, Ponta de Pedras é a cidade mais próxima que a gente pode ter do Marajó todo, é Ponta de Pedras. Se você pegar uma voadeira expresso agora, sai do terminal hidroviário de Belém, você tira 1h30 de viagem e chega a Ponta de Pedras. Tem municípios como Anajás, no centro da Ilha do Marajó, que de barco você leva 3 dias para chegar. Então, Ponta de Pedras é o quintal de Belém. Ponta de Pedras, além de tudo isso que a gente já abordou aqui, tem um cenário natural maravilhoso também para ser explorado, com muitas praias, inclusive tem Praia Grande, tem a Praia da Mangabeira, que tem a maior estrutura, é muito badalada, né? E tem Praia da Lagoinha, tem a Praia de São Pedro, tem a Praia do Ajuru, tem um litoral de praias maravilhoso, né? Além de muitas fazendas, sítios, né? Balneários maravilhosos também. Uma das principais fontes econômicas do município, que alimenta a Feira do Açaí em Belém, que é o fruto, né, do açaí. O açaí aqui é o carro-chefe da economia
do município, principalmente do ribeirinho, né? Aí faz aquela dupla infalível, né? O açaí com camarão, né? É uma coisa fantástica, muito bacana mesmo. Temos várias fazendas de açaí hoje, temos fazendeiros de açaí aqui do município que tem nessa questão a sua principal fonte econômica, né? O açaí aqui é uma febre, é muito forte mesmo. A gente tem esse potencial turístico muito bacana para explorar em Ponta de Pedras, né? E assim, não só Ponta de Pedras, mas o Marajó ele é dividido em duas regiões. A região dos campos, que é onde Ponta de Pedras se concentra, né? Que a gente pode ver aqui essa questão das fazendas, do queijo marajoara, do frito do vaqueiro, né, da linguiça, mas principalmente explorar essa questão do turismo, né, bubalino, do rebanho dos búfalos, né? E nós temos o Marajó ocidental, que é o Marajó das Florestas, né, onde se concentram os municípios de Moaná, São Sebastião da Boa Vista, Breves, né, Chaves e por aí vai. Nós temos esses dois lados, na verdade é esse continente, né? Porque o Marajó é muito grande. Assim como o estado do Pará, a ilha do Marajó é muito grande, 17 municípios no seu contexto, mas que Ponta de Pedras é um desses municípios e é considerado, por ser o município mais perto da capital, a porta de entrada do Marajó. Então, quando você adentra Ponta de Pedras, você tem contato com toda essa questão, né, turística, cultural, né, que é fascinante. Eu tenho certeza, né, que quem vem a Ponta de Pedras uma vez, fatalmente vai voltar várias vezes, se não ficar aqui, né, fazendo residência de uma forma definitiva. Mais ou menos é isso. O acesso à Ponta de Pedras é fluvial somente? Fluvial e aéreo. Fábio, para quem ainda não conhece você, para quem ainda não sabe onde encontrar a associação, me diz onde eu posso te encontrar nas redes sociais e no YouTube. O meu Instagram é Fábio Cultural e a associação ela pode ser encontrada no YouTube. Nós temos a nossa página no Facebook, que é a Associação Ponto Cultural Catumbi. E também nós temos o nosso Instagram, para que as pessoas possam, né, seguir o nosso trabalho, conhecer e principalmente, né, divulgar, né, um pouco da nossa cultura, não só do município de Ponta de Pedras, mas do trabalho que a gente desenvolve aqui na Associação Sociocultural Catumbi Ponta Pedrense, através das nossas crianças aqui e da nossa família. A família Pereira, com os Pereiras que vieram lá do Rio Armazém, conhecido como os Catumbis. Né? É uma história muito bacana. Bom mundo! Agora que a gente já conheceu o professor Fábio Freitas e o universo que ele transita, o que eu vou dizer para vocês? Vem para cá, vem para cá para o canal, que aqui a gente sempre está entregando muita novidade, aqui a gente sempre está entregando Amazônia, aqui a gente sempre está entregando pessoas que estão na luta para manter a arte, a cultura da nossa Amazônia, levar tudo isso para o mundo, como é o caso do Fábio e da associação. Fábio, muitíssimo obrigada pela tua participação, desejo sucesso e espero que você volte muito em breve. Obrigado eu. Foi muito satisfatório conversar e levar o nosso papo e também o nosso trabalho para o mundo, né, através do seu trabalho aí. Para a gente vai ser sempre uma satisfação estar contribuindo com esse tipo de trabalho, até porque a gente sabe que, através de trabalhos como esse, a gente pode alcançar muito mais pessoas e pessoas podem conhecer o nosso trabalho também aqui no Marajó e na Amazônia brasileira. Muito obrigado mesmo. Tchau, Fábio. Tchau. Oi, mundo! Eu tô de papo com a Elia de papo com eu.